Olá, muito boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, ele que é do MDB da Paraíba. Senador, no primeiro bloco a gente falava um pouco ali da CPI, né? E eu queria continuar um pouquinho mais nesse assunto, que ontem, por exemplo, lá o Flávio Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, do PS, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do presidente Jair Bolsonaro, chegou e disse que havia ingratidão por parte do presidente Rodrigo Pacheco, porque Rodrigo Pacheco não atendeu àquela determinação judicial de proibir a instalação da CPI, disse que ia desconhecer aquela situação e depois, enfim, acabou que o TRF1 não deu ganho de causa, né? O TRF1 acabou suspendendo a decisão da Justiça da primeira instância aqui do DF e Renan Calheiros pôde, sim, ser nomeado relator da CPI. Agora, há uma ingratidão de Rodrigo Pacheco em relação ao governo? O senhor falou aí que o governo tem base ali, que houve aquela eleição, né, de Rodrigo Pacheco, que houve ali uma base de Rodrigo Pacheco que incluiu até o PT, o senhor falou isso no primeiro bloco, sim. Mas a gente não vê ali uma base, o Zé Maria até tem razão quando diz que no Senado a coisa está mais complicada, a gente não vê o Rodrigo Pacheco ali ligado, sim, senhor, presidente, vamos aí, estou aqui, né, porque deve Não pode, o papel, a postura de um presidente de uma casa legislativa, seja ela qual seja, mas principalmente uma casa como o Senado Federal, não pode ser senão a de um árbitro, a de se conduzir da maneira como a Constituição, como o regimento interno lhe impõe, né? Uma postura equilibrada, uma postura de respeito. Se você perguntar, e você vai lembrar, como Zé Maria, qual era a opinião pessoal do presidente Rodrigo Pacheco, não era a de pôr para instalação a CPI, porque ele entendia que o momento não sugeriria o desfocar de todos nós para outro debate político. A questão da pandemia. Exatamente. Essa era a preocupação do presidente. Mas me recordo muito bem, há cerca de 20 dias, em sessão, e ele dizia, se qualquer decisão judicial, como terminou havendo, monocrática e depois confirmada colegiadamente, for no sentido de reconhecer a necessidade, a obrigatoriedade, a exigência para que nós assim a instalemos, eu não vou descumpri-la. E ali, o Supremo Tribunal Federal, que tem competência para essa análise, porque é um instrumento constitucionalmente previsto, repito, ao exercício das minorias no atendimento aos pré-requisitos, no momento que estes são, de fato, observados, o número de assinaturas, um fato determinante e outros pontos, o presidente coube a ele fazê-lo. No instante em que a CPI é instalada e o douto julgador de primeiro grau se dirige ao presidente, ele se equivoca tremendamente. Primeiro porque ele desrespeita algo que é de interna corporis, ou seja, a escolha do relator, uma coisa é você ter o Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, o Senado não pode desconhecer, postergar a instalação. Outra coisa é você dizer, olha, o Senado não pode fazer com que o senador fulano de tal seja escolhido. Faltou escolher o nome, né? Pronto, só faltava ele dizer, olha, eu não quero o senador Antônio, eu quero a senadora Denise. Não existe isso. Mas o senhor acha que houve ingratidão, que o presidente está sendo ingrato com o governo, não, da forma como colocou Flávio Bolsonaro? Eu penso que naquele momento o senador Flávio Bolsonaro, ele inapropriadamente, ele foi infeliz quando usou o termo ingratidão. Até porque ele quis colocar na decisão, e logo em seguida ele pôde observar que algo que foi adotado, tomado em decisão do Supremo Tribunal Federal para o presidente, não poderia ser em primeiro grau para o presidente, e sim para o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz, que também, inclusive, ainda não tinha sido nem escolhido. Então, foi algo totalmente fora da curva, e que sabidamente iria ter o desfecho que tivemos horas depois com a derrubada pelo TRF. Pois é, senador, eu sei que o senhor é afeito aí aos meandros da lei e tal, conhece, isso aí ficou muito estranho. Primeiro, que ele impede a eleição de um relator e o relator não seria eleito, não é eleito, seria indicado. Por outro lado, uma determinação para uma ação do presidente do Senado ou de um senador
pela primeira instância, é muito estranho. Isso, na minha opinião, senador, demonstra que o Congresso Nacional está caindo do conceito geral, né? Ninguém respeita mais. Eu acompanhei o processo constituinte e acho que jamais um constituinte entendeu que isso poderia acontecer. Pronto, eu deselegantemente estava interrompendo, Não, mas esse é um debate que penso muito apropriado para os instantes. Ou seja, o desconhecimento, o desrespeito, os extrapolamentos existentes na má relação institucional nesses últimos anos, e eu não quero dizer apenas nesses 2 últimos anos, mas notadamente termina por levar e gerar isso. Olha, eu posso fazer mais do que a lei me permite. Aquilo que é o corte às competências do Executivo, às competências do Judiciário, às competências do Legislativo, terminam por desconhecer. O presidente da República vai lá e faz uma dezena de decretos sobre armas. Aí ele desconhece que ali ele está legislando e esse não é o papel dele. Aí o judiciário, em algumas oportunidades, vai e toma a frente de decisões que também não são de sua competência. Da mesma forma, o legislativo, aqui não estou querendo fazer... O Marco Aurélio determinou o governo fazer um censo. Foi, hoje nós tomamos conhecimento. Há preocupação, ou seja, de mérito, nós todos, em sã consciência, sabemos que administrar às cegas, você não administra bem. Penso que o governo federal errou quando se permitiu que esse orçamento, claro, que é votado por nós, mas os cortes que foram profundos, alcançar o censo e fazer com que nós, administradores, e aí eu estou falando de uma maneira geral, os entes subnacionais, o governo federal, desconheça de que forma vai agir, se assim ou se assado, é extremamente delicado e periclitante. Mas, repito, você observa e toca no ponto nevrálgico e fulcral. Tudo isso tem um ponto de partida, que é exatamente o desconhecer, para não dizer o desrespeitar as instituições, as suas autonomias e as relações triangulares harmoniosas. Quer dizer que as decisões do Supremo é que incentivam isso? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que falta um equilíbrio, uma habilidade, posicionamentos moderados de todos, repito, do legislador, do executivo, do judiciário, para que nós entendamos. Não adianta que o Supremo diga, olha, o legislativo não está legislando, por isso eu vou fazer. Muitas das vezes acontece no TSE, em matérias eleitorais. Mas o Supremo é provocado, né, senador? Tem que falar, ou seja, mas as da mesma pessoas vão forma, ao Supremo porque bem, se sentem mas da mesma forma como não atendidas no poder que deveria tomar aquela atitude. Tudo muito bem, elas recorrem ao Supremo. Mas da mesma ou forma como judiciário. ele é recorrido, ele pode muito bem dizer, olha, essa competência não é minha. Né? Agora, vai reclamar no outro balcão. Exatamente. Você só não pode fugir às regras, aos limites de sua atuação. E isso está acontecendo e termina criando esse ambiente. Senador, nós temos acesso a informações aqui que nos chegam de que na cidade do interior, os juízes, quando se unem a promotores, estão determinando onde instalar um ponto de ônibus, onde fechar uma escola, qual a rua a ser calçada, exatamente, na minha opinião, em virtude desse desrespeito que se tem a limites. Né? E eu vou dizer que não é de hoje, não. Eu vou dizer a você que eu próprio, quando fui gestor em minha cidade, então, e lá se vão... Como diz lá, pronto. E lá se vão 9 anos, Sim. E digo, cioso das minhas responsabilidades, graças a Deus, fui durante os 8 anos como mandato, muitas das vezes havia a investida da parte de quem não tinha a competência para tanto. E já era assim, então, lá já naquela houve? época? Não há dúvidas. Antes da Lava Jato ainda? Não, porque a Lava Jato, o senhor acha que ali... O 2012. senhor acha que ali, nesse período da Lava Jato, essa coisa começou ela ganhou, Não, ela assim... degringolou, porque a Lava Jato, e restou comprovado, em que pese ter sido muito importante, não há dúvidas, e eu aqui não estou a desconhecer, olvidar o quão ela pode ter produzido de resultados benfazejos, mas também não seria, fôlego, né, no caso, não seria correto da parte de quem quer que seja, por mais que seja defensor dela, desconhecer os maus encaminhamentos que ela, Lava Jato e os seus integrantes adotaram em determinados momentos. E quem está dizendo isso não é um agente político que muitas das vezes falava, Lava Jato está
além daquele cumprimento de observar quem cometeu atos de corrupção, de buscar de volta esses recursos, a Lava Jato incendiou, incitou e estimulou a descrença e a execração, não do homem público, mas a descrença e a execração do exercício da política. Quando você vai à sociedade e fala sobre o exercitar-se da... Você falava aqui no início do programa, quando nós abríamos, você abria, você fala da interfere... E ninguém quer mais saber. Não, a política ela é um campo onde só se vêem atos de desvios, atos de corrupção. Lá só existem pessoas com os pendores para o ilícito. Foi isso que também se constituiu, não só de agora, mas a partir da Lava Jato isso se deu de uma forma muito maior. Repito, para que não possa ser mal interpretado, nem dubiamente, ela teve um papel muito importante, mas fatos terminaram gravemente por deslustrá-la em determinados instantes. Como é que foi a sua experiência na prefeitura? O senhor estava falando, como é que o senhor enfrentou o Poder Judiciário lá e o Ministério Público? Não é enfrentar o Poder Judiciário. Eu vou citar alguns casos. Em e o Ministério Público? Notadamente o Ministério Público, que provoca que eu tenho o maior respeito. Também. Eu tenho o maior respeito e sei das suas atribuições. Quando há um questionamento, você tem que buscar. Eu passei 8 anos fazendo, e quando havia qualquer tipo de investida, quando você está certo, você termina tendo o desenrolar, essa dinâmica ela é muito mais facilitada. Nunca trabalhei lá, senão de forma transparente, de forma a preservar aquilo que constitucionalmente nos é exigido, realização de concurso público, página da transparência, se sabia em Campina Grande o que nós recolhíamos através de impostos próprios da prefeitura de sua competência, de transferências nacionais, de transferências estaduais, para onde ia cada um desses recursos. Enfim, nós não deixávamos flancos abertos. Já naquela época, né? Já naquela época. Antes da lei de transparência. Exatamente. Agora, você precisa ter parâmetros. Você precisa ter parâmetros. O interessante, muitas das vezes, é que eu digo lá, a gente passou na Prefeitura de Campina e quando tive a oportunidade de fazer concursos públicos, o que hoje não é absolutamente nada usual, muito pelo contrário, eu ainda sou questionado quando deixei de fazer um único. E nesse período mais recente, a da administração anterior, posterior a mim, anterior a esta, você não teve um único concurso realizado, conquanto não tenha tido por parte do Ministério Público qualquer tipo de provocação, ou seja, são 2 pesos e 2 medidas, mas enfim. Acaba travando, então, a administração. Acaba travando a administração também. Muitas das vezes você tem, vamos lá, trazer como um exemplo muito do dia, as questões e as soluções para resíduos sólidos, Zé Maria, que é muito sério. Políticas de resíduos sólidos. Seríssimo. Mas quando você fala para um município de 10 mil habitantes, lá no nosso estado nós temos 223 municípios e alguns não têm cerca de 10 mil habitantes. Aí você vem o Ministério Público, cioso da responsabilidade de cobrar o marco regulatório, as leis de saneamento, diz, prefeito, o senhor ou resolve esse problema ou haverá de ser instado por crime de improbidade. Aí o prefeito pergunta, e como é que eu vou fazer? Como é que eu vou instalar um aterro sanitário se eu não tenho recursos? Está entendendo? Então, muitas das vezes, falta essa moderação. O senhor acha que falta também, em relação a essa questão do cumprimento das ações, porque as pessoas, o que a gente vê hoje em dia no serviço público é que as pessoas estão ficando com medo de assinar um documento. Outro dia a gente até comentava isso aqui, das canetas, né, Zé Maria? Passa a caneta para ti que eu não vou ter. Exatamente, a gente comentou muito sobre isso aqui, que era o receio que as pessoas começam a ter, de dizer assim, eu não vou assinar isso, porque senão isso aqui vai virar um problema lá na frente. E como é que resolve isso? Tem que vir uma nova lei dizendo, olha, essas ações aqui pode fazer, que isso aí não vai gerar processo, enfim, o que é preciso fazer? Se implantou e se estimulou ao terror. Ou seja, eu conheço muitas pessoas, quando a gente vai e estimula jovens a participarem, ingressarem na vida pública para concorrerem nas disputas eleitorais, já me deparei no meu estado, na minha cidade de Campina Grande, com muitos destes que diziam, veneziano, eu não sou louco de concorrer, não. Veneziano, não, principalmente é o executivo. Eu ouvia isso como conselhos provenientes da minha própria família. Mas meu irmão, mais meu filho, mais querido... Está com a vida tão organizada. Você está aqui, vai se meter nesse ambiente onde você vai ser cobrado até o resto de sua vida. Isso é
também prejudicial à própria participação. Por quê? Porque se criou nesse universo, primeiro, a execração ao exercício da atividade política, quando não se soube separar o mal político daquele que pode ser e deve ser o comportamento e regra do bom político, e também lançar terror. Ou seja, quando você coloca o seu nome lá, você fatalmente carregará consigo durante muitos anos a responsabilidade de estar respondendo, muitas das vezes, sem ter por que responder. Senador, a gente conversa lá nos intervalos, no Congresso Nacional, e a gente escuta histórias de ex-prefeitos e ex-governadores, que são agora deputados e senadores, alguns saíram com mais de 800 processos. Escutei um caso de um prefeito que saiu da prefeitura e entrou na faculdade e fez o curso de Direito para se defender, porque não dava conta de pagar advogados. Nós estamos aqui no Frente a Frente hoje com o vice-presidente do Senado, o senador Vital do Rego, veneziano Vital do Rego. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta aqui.